A paz do Senhor, povo de Deus, ô glória! Estamos iniciando mais uma programação, Momento com Deus. Nesta oportunidade, queremos trazer nesta noite uma visão panorâmica das 7 cartas do Apocalipse. E nesta oportunidade queremos agradecer a Deus por este dia, pela noite deste dia, melhor dizendo, pela tua vida, pela tua família, por nossas famílias. Queremos agradecer a Deus pelos benefícios alcançados e nesta oportunidade feliz estamos reunidos com os nossos irmãos. Nesta feita, nosso amigo irmão Elson. Pai do Senhor para todos, Pai do Senhor para o irmão Steve, Pai do Senhor para o irmão Anderson. Amém. Amém. Também está conosco nosso irmão Stevens. A paz do povo de Deus. Amém, ô glória. E a você uma boa noite, uma ótima noite na presença do Senhor, que era, que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você já sabe, ô glória. E é por isso, e na presença dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Queremos também neste momento te convidar, a você que nos acompanha pelo canal do Facebook, compartilha esta programação de Deus para nossas vidas e para as vossas vidas também. E a você que nos acompanha pelo canal do YouTube, você ainda não está inscrito, se inscreve lá, né? Nos acompanha, temos lá todas as exposições bíblicas e vários assuntos diários de contínuo para nosso aprendizado e para enriquecermos do conhecimento da graça de Deus hoje para todo sempre. Queremos orar ao Senhor, pedindo a Deus as suas bênçãos em continuidade sobre nossas vidas, sobre a tua vida e sobre este projeto. E queremos nesta feita convidar nosso amigo irmão Stevens para estar fazendo esta oração. Ore conosco nesta noite. Amado Deus, Pai Celestial, Deus eterno e maravilhoso. Senhor, Tu és grande, és perfeito, Tu sabes todas as coisas, tudo está na palma da Tua mão. Nesta noite maravilhosa, que estamos reunidos aqui com a Tua palavra, em prol do Teu nome, eu, juntamente com toda a igreja de Deus, nós queremos Te louvar e Te agradecer, pedir neste momento e rogar, Senhor, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor ajude este projeto, ajude os irmãos que estão a assistir, que estão em casa, que estão participando, aquele que precisa de um milagre, de uma bênção, de uma cura. Tu és o Deus que faz milagres. E através desse simples canal, através desse momento, nós cremos, Senhor, que Tu estás a trabalhar nas vidas. Que o Senhor abra nosso entendimento, nos ajude a falar Tua palavra. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque nós amamos a Tua palavra, que é verdadeira, que é fiel, que é eficaz, que é penetrante, que é poderosa, que faz milagre, que não volta vazia, aleluia. E a Tua igreja está aqui, Senhor, para falar a Tua palavra. Que o Senhor fale aos corações, abra entendimento, trabalhe em nosso meio, faça Teu mover nesta noite, através desta exposição panorâmica dos 7 livros do Apocalipse, das 7 cartas que foi enviada. Que o Senhor ajude no nome santo de Jesus. Desde já te agradecemos por tudo. Amém. Bem, meus irmãos, como nosso irmão já adiantou, glória ao nome de Jesus, nós estamos felizes por estarmos aqui, por esta rica oportunidade.
E desta feita nós estamos para fazer na nossa exposição bíblica, queremos compartilhar, né, agora uma visão agora panorâmica, né, uma visão agora mais diferente das outras, que as outras foi mais exegética, porém essa nós apenas vamos fazer um resumo do que foi passado e adentrando a coisas novas, a qual nós acabamos, devido ao tempo, passando. Porém, nós iremos comentar com o nosso convidado de hoje, nosso irmão Elson, que está aqui, professor, né, nosso irmão, amigo, que ama também a palavra de Deus, assim como você, e nós estamos aqui para poder interagir sobre a palavra de Deus. Bem, nós quando falamos sobre a introdução do Apocalipse, nós tentamos o máximo resumir, mas poder também abrangir as 7 igrejas que estavam ali, a qual foi enviada esta grande mensagem, que eu falei muito nas outras lições, que elas traziam grande conhecimento para a igreja atual. Não é isso, irmão? Isso. Trazia grandes ensinamentos para nós, né? Aquilo que nós podemos abraçar e entender acerca do que aconteceu com aquelas igrejas. Pois João, ele falava das coisas que são e das coisas que estavam por vir, não é isso? As que foram exatamente do presente, que eram as igrejas que estavam ali, né? E depois as por vir vêm depois das 7 cartas. Mais escatológico isso. Exato. Então, nós queremos aqui expor o seu conhecimento juntamente com os nossos, explicar por que 7 igrejas. Muito bem, irmão Esteves, todos que estão nos ouvindo, essa pergunta ela pode ser dividida em mais 2 perguntas. A gente pode falar por que 7 e por que aquelas igrejas. Visto que, se você for analisar, haviam igrejas com mais peso do que alguns a qual essas cartas foram enviadas. A Bíblia é cheia de símbolos, cheia de explicações, e ela tem inúmeros, os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, enfim, elas têm um sentido. No caso, o que o senhor está falando é a numerologia bíblica. A numerologia bíblica. Então, o número 7, a gente tem ciência que ela se retrata a perfeição, o número da perfeição. Porém, a gente tem que entender e aprender, e isso é interessante saber, o que significa perfeição. Deus, certa vez, em Gênesis, no capítulo 17, ele disse para Abrão, foi no dia que o nome foi mudado para Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Então, o 7 como perfeição, ela tem em seu sentido a palavra perfeito ou perfeição, ela significa completo, ela significa inteiro, ela significa terminado, e ela tem uma subjetividade também para exclusividade, ou seja, exclusivo de algo ou de alguém. Quando o senhor falou ali terminado, faz lembrar da questão porque a numerologia bíblica, ela está em toda a Bíblia. Toda a né? Bíblia. E no livro de Gênesis, quando ele termina, né, a criação do mundo, aí está terminado, né? Terminado, isso. Aí a palavra perfeição, e a gente pode abranger ainda, que na palavra terminado, como o nosso irmão Steve falou, sobre perfeição. No mundo em que nós vivemos, ou filosoficamente falando, sem muita complicação, quando é que o ser humano alcança esta perfeição numa visão humanista? Na visão humanista, a pessoa só alcança a perfeição quando ela morre. Porque quando ela morre, ela está em estado perfeito, não vai ter alteração, não vai ter uma variação. Acabou. Este é o pensamento humanista. Este é o pensamento filosófico, também humanista. Até de Mário Sérgio Cortella, ele, um grande filósofo brasileiro, ele fala sobre essa visão de perfeição. Mas a Bíblia, ela leva e diz a Abraão que em vida, Abraão pode ser perfeito. Ela foge desse contexto de perfeição humanista, que significa completo, que significa inteiro. Então, quando a gente fala sobre o número 7 em Apocalipse, fala sobre algo completo, algo inteiro, em processo, não algo ainda terminado. Porque se a gente for estudar, é algo escatológico, que ainda vai ter acontecimentos. Muita coisa já aconteceu, desculpe, Steve, muita coisa já aconteceu, e ainda existem coisas que ainda hão de acontecer.
Sem falar que o livro do Apocalipse é o que mais vai, na simbologia que ela traz, o 7, né? Vai estar muito 7 lá, né? Porém, a gente vai entender que ali está prestes a terminar a grande obra de tudo. Isso mesmo. A grande vitória da igreja está aqui no Apocalipse. Isso. No sentido desse número 7, como eu falei, essa explicação de perfeição, que é bem interessante, eu usei Abraão para que a gente possa entender que Deus falou para Abraão que queria que ele fosse exclusivo dele, porque ele era politeísta. E aqui em Apocalipse se retrata a exclusividade, pois aquela igreja, elas eram exclusivas de Deus. E Deus faz de tudo para que elas entendam essa exclusividade. É interessante, Melson, também eu já vi alguns irmãos, não estava aqui na nossa teórica, tem pessoas que têm um pouco de medo de ler o livro do Apocalipse. Né? Ficam um pouco temerosos por conta desses assuntos, tanto escatológicos, né, como essa visão que o senhor já está trazendo para nós. Apocalipse, ele, por ter muitos símbolos e por mexer muito com a imaginação das pessoas, porque aquilo que para a gente é difícil hoje. Agora, imagine para as pessoas de antigamente que não tinha tanta informação como a nossa. Tanto é que Apocalipse, ela foi muito relutada no início para que ela pudesse entrar na Bíblia que a gente tem hoje. Ela teve que passar no canon, teve que passar por um processo muito grande para que depois ela pudesse chegar no concílio e entrar no nosso canon. Mas isso aí já é um assunto já para a gente não fugir. E por essa simbologia as pessoas têm medo de estudar a parte de Apocalipse, mas ela é importante, ela tem ensinamentos atuais para a nossa vida, a Bíblia é atual. Então, como eu falei, esse número 7, a gente deu um compêndio aqui bem simples de exclusividade, de algo completo, algo inteiro, mas ainda não terminado, por isso que a gente tem que fazer essa distinção. Que porque essas igrejas, se havia outras igrejas com maior peso da época, tirando essas igrejas. E a gente vê que até o comentarista bíblico, e é notório se citar, Champlin, e outros também que o seguem, como Antônio Gilberto, como Severino Pedro da Silva, eles também dizem que, geograficamente, essas 7 igrejas formam um círculo. Se você botar essas igrejas num mapa geográfico... A gente até chegou a trazer o mapa. O mapa, ela vai formar um círculo. E o círculo, em geometria, ela é perfeita. Mas não é só porque ela é perfeita. Das 7 igrejas. Das 7 igrejas, ela vai formar um círculo. Mas é no sentido de melhor distribuição das cartas. Porque a ilha de Patmos, ela também se encontra próximo. Tem a ver também? Fica só para essas 7. Só para essas 7. Porque essas 7, começando por Éfeso, ao norte, as quilometragens, quando você vai fazendo, ela vai formando um círculo geográfico. Mas também não era só porque era um círculo, como a gente falou. É mais também para distribuição, a forma de distribuição mais rápida era para a igreja e para a distribuição. Que a gente vai ver que tem a igreja missionária, enfim, a gente está falando sobre as cartas e a gente vai adentrar. Então é por isso, número 7, perfeição, e a gente entendeu o que é perfeito. A gente sabe por que essas igrejas formavam um círculo, que também era para a melhor distribuição das cartas. Então a ideia primeiro foi essa, para a melhor distribuição das cartas, por ter uma boa rota de comércio, de expansão. Na verdade, o anjo da igreja, de cada uma, mas o próprio Jesus, que pediu para ele escrever, tinha ciência desse fato, e por isso que foi escolhida essas igrejas, entendeu? Para uma melhor distribuição. Isso é algo que eu estou falando, que é uma visão que não é de tanta divisão teológica, porque os 3 que eu falei aqui, Antônio Gilberto, Severino Pedro da Silva, também seguem esse raciocínio de círculo, e também dessa forma de melhor distribuição. O senhor falou, Melson, eu escutei bem que o senhor falou em relação à igreja endereçada ao anjo. Esse anjo era um líder regional, era bispos, eram homens, um anjo literalmente. Como podemos compreender esse anjo que Jesus endereça a cada igreja dessas 7 igrejas? Eu ia tocar nesse assunto, porque o senhor citou aqui Champlin, né? E Champlin ele vai falar sobre esse anjo e ele vai ser bastante agora diferente do que nós comentamos aqui na nossa
exposição, né? Nós não seguimos a sua ideia, seguimos mais a ideia atual que as igrejas compartilham desse anjo como líder, né? E Champlin, ele apresenta ali como um anjo de verdade, literal. Né? Porque até ele usa também aquela questão, que até o irmão Marco até falou, né, quando a gente estava nesse comentário, que também tem aquela concepção judaica que cada país possui um anjo protetor. Não é isso? Mas a sua? Nessa visão, Apocalipse, a gente tem que deixar aberto, a gente tem que mostrar as visões. A gente tem que mostrar a nossa, mas tem que mostrar as outras visões de teólogos. E nosso irmão Stives, ele mostrou a visão de Champlin falando que era um anjo literal, a qual Antônio Gilberto e Severino Pereira da Silva não coaduna com esse pensamento. Eles já acreditam que eram pastores, porque assim, a gente tem que entender que, segundo todos, aí é algo que todos concordam, é que a visão das cartas, elas são relacionadas às igrejas, e as igrejas representam ciclos ou eras da igreja. Então, Éfeso era a era apostólica, Esmirna é a época da igreja perseguida, e a outra era da igreja das trevas. A gente vai, das trevas é o período, né? Idade das trevas. Idade das trevas, Da Renascença, e assim a gente vai falando e a gente vai abrangendo. Você vê muito naquela divisão de Justo Gonzalez, né? Que ele fala sobre as eras. Então, para as eras. Então, cada pastor teve o seu período. Então, não é um anjo ali que era endereçado como Champlin, já acredita que seja o pastor como o cuidador das ovelhas do momento atual em que a igreja vivenciou. A igreja de Éfeso, que teve Timóteo. Timóteo foi um dos primeiros líderes da igreja de Éfeso. A gente sabe que ele sofreu um perrenguezinho, o apóstolo Paulo depois mandou para ele na carta endereçada para ele se reanimar, né, que a gente fala. Depois já teve outro pastor, outro bispo, pastor, eu não lembro. Inclusive João também, né? João também era de... João também foi de lá. Também era nesse período. Então, são pessoas literais. Champlin diz que é anjo, mas a gente acredita, e eu também sigo esse raciocínio, que se trata de pessoas literais ali, do período, né? Aquele anjo, ou aquele pastor responsável por aquele período. Amém. E falando sobre a igreja de Éfeso, né, que o senhor falou agora, antes falou sobre a questão do anjo, né? E agora, a questão, qual a essência da falta desse amor de Éfeso, que foi tão contundente aqui em Éfeso? O Severino Pedro da Silva foi o único que tocou nesse assunto, e eu vou me apegar a ele aqui para a gente destrinchar. Ele não vai chegar a falar tudo que eu vou falar aqui, mas ele segue desse raciocínio. Ele fala que a gente analisa muitas vezes essa palavra amor como esfriamento da fé. Ele diz que a gente analisa esse esfriamento da fé em a igreja de Éfeso, a igreja apostólica. Porém, eu gostaria de dar alguns dados aqui interessantes. Quem já estudou direito previdenciário pode perguntar assim: o que é que tem a ver direito previdenciário com o que a gente está falando? Tem muita coisa a ver, pois em direito previdenciário a gente aprende que a primeira instituição de assistência social foi a igreja. A igreja foi a primeira instituição de assistência social. O senhor falou da igreja primitiva, quando dividiu ali... Nesse sentido aqui mesmo. A igreja primitiva, ela foi a primeira instituição a se preocupar com assistência social. E o que é assistência social? Caridade, amor. Eles vendiam e distribuía. Não fazia, né, o texto antes... Em Atos, né? Isso. Atos dos Apóstolos a gente compreende, né? Quando muitos Ananias e Safira, eles vendiam, né, seus bens, suas fazendas, e colocavam aos pés dos apóstolos, né? Isso. A igreja de Éfeso, nesse sentido de amor, a gente tem que entender qual é a essência do amor. E é aqui que eu gostaria de a gente poder interagir com a pessoa que nos ouve. Qual é a essência do amor? O texto, desculpa. A gente pode ir lá para a primeira... O senhor guarda aí, que só vou ler, o senhor guarda o que o senhor vai falar aí, que eu vou ler o texto de Atos. Que coaduna muito com o que está sendo falado, né? E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Porém, todas as coisas lhe eram comuns.
Atos capítulo 4 e versículo 32. Ok? Ok. Amém. Em 1 Coríntios, a gente tem a suprema excelência do amor, onde, capítulo 13, o apóstolo Paulo ele vai destrinchando ali que o amor tudo suporta, né? Que o amor não é invejoso, mas há uma palavra interessante que ele usa, a partir do versículo 4, ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O interessante é que ele diz, o amor, no 5, é isso aqui que a gente vai pegar, não se importa com indecência, mas veja o que ele diz, não busca os seus interesses. Ou seja, o amor não pensa em si, o amor pensa no próximo, No coletivo. no coletivo. Então, se a igreja é a primeira instituição de assistência social, ela não pensava nela. Então a falta deste amor não é das obras. Agora que a gente vai entrar, qual é a essência do amor? A gente vai analisar algo interessante. Salmos 51, se você for analisar, você pode dizer assim, mas isso aí não vai ter muito a ver com arrependimento de Davi. Salmo 51, a gente vai ouvir e vai ver algo extremamente interessante a partir do versículo 10. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Agora, e sustém-me com um espírito voluntário. O espírito voluntário é a essência do amor. Se você perder o espírito voluntário, você não sabe como amar. Você não sabe como adorar. Como a igreja primitiva tinha. Isso. Agora, porém, Éfeso, ela não deixou de praticar. Isso. Porque mais na frente a gente vai ver. Porém, ela não praticava mais com o amor fraternal. É isso? Isso. Ela não tinha esse espírito voluntário. O dízimo é aceito por Deus, porque você dá voluntariamente. Porém, tem gente hoje que não dá voluntariamente. Não dá. Dá por obrigação ou por barganha. Barganha. Então, é um perigo também estar fazendo. Fazendo isso. Lembra de onde tu caíste. É o espírito voluntário. É a essência de tudo. Aí eu digo agora para vocês. Se a gente for para Gálatas, vai estar lá, fruto do Espírito, as 9 virtudes. A primeira é o amor, certo? Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Se não tiver amor, não tem como desenvolver as outras virtudes. E a gente até citou aqui, Colossenses lá, que o amor é o vínculo da perfeição. Entendeu agora aonde a gente está amarrando? Se encaixa perfeitamente, né, irmão? Amarrando dessa forma, entendeu, Anderson? Então, espírito voluntário. Tudo que você faz de forma voluntária não foi algo que foi impulsionado a você. Não foi algo que foi obrigado a você. Você fez porque você sentiu desejo. E o nome de Éfeso é significado desejável. Desejável. Mas não é nesse sentido, mas eu estou fazendo sentido para a gente entender sobre desejável, o sentido. Desejável, então é desejo. Eu tenho desejo de adorar. Por quê? Se eu perco o espírito voluntário, eu não consigo adorar. Porque o salmista diz que até o desejo de te adorar vem de ti. Mas só pode vir dele se o amor dele estiver derramado Glória a Deus. no coração. Glória a Deus. Aleluia. Se não tiver, porque assim, a gente está falando nisso e está abrangendo, como eu falei, para a gente amarrar, para a gente passar para outro, que as 9 virtudes elas são distribuídas, lá de Gálatas ainda, dentro do que a gente está falando de Éfeso. As 3 primeiras, amor, paz e gozo.
Isso está se referindo ao relacionamento com Deus. No momento em que você aceita Cristo, você começa a experimentar a paz que excede todo entendimento. Você passa a ter a alegria do Espírito, porque o amor dele foi derramado no seu coração. As outras 3 virtudes estão se referindo ao próximo. Fazendo uma ligação com os 10 mandamentos, que é ligado com Deus primeiramente, né? Os 2 primeiros, os 3 primeiros mandamentos, e depois vai ser para o próximo. Né? E por último, os outros 3, que termina com o domínio próprio, referindo-se à pessoa. A si próprio. A si próprio. Correto. Então, Éfeso, ela não tinha amor, não tendo amor, ela não tem um espírito voluntário. Se não tem um espírito voluntário, ela fica capenga. Precisa lembrar de onde caiu. Precisa se arrepender. É Entendeu? interessante, Moelson, que a primeira repreensão de Jesus nessa carta é concernente que deixaste o teu primeiro amor. Só que vale notar que essa igreja, porém, tinha algo que Jesus se agradava, que ela aborrecia as obras dos nicolaítas. Isso. E onde seria a falta deste amor? Quando fala desse... Por isso que eu disse que não é de fé. Não foi um esfriamento na fé. Porque o esfriamento da fé faz com que você se afaste de Deus. E eles não se afastaram. E eles não se afastaram. Até mesmo que a gente já comentou que eles continuaram fazendo as obras. Eles refutaram. Disseram assim, essa doutrina aqui não se encaixa. Por quê? O apóstolo Paulo, ele passou, juntando tudo, ele fala 2 anos, mas se você juntar tudo, 3 anos. Ele passou 3 anos nutrindo a igreja de um conhecimento. Verdade. 3 Ela anos. estava bem preparada, Tava. doutrinada, Isso. porque não só o que o senhor falou agora sobre a questão dos nicolaítas, como também dos falsos apóstolos, que ele diz, e achaste neles mentirosos, né? Lutou contra eles, né? A igreja tinha uma base forte. Tinha ensinamento. Eles tinham ensinamento. É. Porém, era esse espírito, era esse amor para o próximo. Entendeu? Que não estava engrenando, estava se esfriando, estava capenga. Amém? Então, graças a Deus, meu Uma irmão, visão, você está Severino vendo Pedro aí? da Silva, né? Severino Pedro da Silva, ele fala, a gente abrangia um pouquinho mais. Você vai separando aí, você vai analisando, né? Agora, como nós estamos fazendo aquele resumo rápido, então o problema maior de Éfeso foi a falta do amor, fraternal. Né? Porém, eles continuaram fazendo a obra, o amor fraternal Isso. foi que ficou Tem que para se cuidar trás nisso. e tinha que voltar a este amor. A este amor. Né? Que é o princípio, que é a virtude de tudo, que é a ligação de tudo. O espírito voluntário. Então agora nós vamos pular agora para a igreja de Esmirna. E aí, Anderson? A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. Né? E ao anjo, né, da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Como compreender o primeiro e o último, que foi morto e reviveu? Jesus, interessando esta carta, ele diz que conhece as tuas obras e tribulação, junto com a pobreza, mas vê algo que nos deixa um pouco sem compreensão rápida, até compreender no texto, mas tu és rico. És rico. A gente pode analisar de uma forma mais subjetiva, ponto a ponto, que se vocês voltarem um pouquinho, não é no texto que a gente está falando, diz que ele estava no meio dos 7 castiçais de ouro. 1:13. 1:13. E ele tinha, quando ele começa para Éfeso, que ele tem as 7 na sua mão direita. Estrelas. Na sua mão direita. Quando ele fala que está em Esmirna, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Ele começa a dizer que está inteirado, que ele está antenado, inteirado com aquela situação. Ele, no meio dos 7 castiçais de ouro, traz à memória da gente proteção e controle. Ele tinha proteção e controle sobre todas as coisas. E ele, com as 7 estrelas, também significa proteção, controle, mas direção.
Era ele que direcionava, ele estava a par do que estava acontecendo com ela. Ele diz assim: vocês são pobres, porém ricos. É interessante a gente notar que essa igreja, e Provérbios, refuta muito quem é preguiçoso. Essa igreja, ela era pobre, materialmente falando, ela era pobre. Ela não tinha tantos recursos. Por quê? Porque era a era ou o ciclo da igreja perseguida. E eles não é que eles eram preguiçosos, é porque eles eram perseguidos. Eles eram mortos. Eles tinham que estar como se fosse um nômade saindo, né? Saindo, não podia estar num lugar específico. João Stott fala algo interessante, João Stott. E eu gostaria de deixar isso bem antenado aqui. Ele fala sobre o período que a igreja era perseguida, começando com Nero em diante, como é que eles se comunicavam. Ele fala sobre as catacumbas, ele fala sobre alguns marcos que tinham desenho de pavão, a questão do peixe, que era um sentido de se comunicar, que os cristãos usavam. Era uma mensagem secreta entre os cristãos, né, para poder se revelar. Isso, porque não podia se revelar. E nesse tempo a igreja adorava em catacumba, em cemitérios, em cavernas, Isso. era sempre escondido. Sempre escondido. Porque simboliza, não vai dar tempo da gente falar tudo aqui, o tempo não dá, né? Que a igreja é perseguida, então, para você ver como é que era, que eles não poderiam, como Maranata, meu irmão, não podia, não é? Não podia, nessa época não podia. Muitas vezes, se a gente for estudar antigamente, tinha que honrar César, mesmo que o coração não fosse de César, mas que você pudesse camuflar, Sequirion, César é o Senhor, não podia ser Maranata, porque era tudo camuflado, por causa da perseguição. Então não tem como você desenvolver algo material se você é perseguido. Verdade. E a gente comentou isso no estudo, né? E os irmãos que aí vão ver que o senhor já viu. Nós comentamos que a igreja não conseguia ter os bens materiais por conta que era confiscado, era tudo tomado. Isso. Né? Então a igreja não conseguia, né, Anderson? Você até comentou sobre se desenvolver economicamente nesse sentido. Nesse sentido não conseguia. Porém, isso foi bom para a igreja, que a igreja acabou sendo rica espiritualmente e porém não teve nenhuma repreensão do Senhor. O interessante é que Jesus certa vez falou que o menor será o maior no reino dos céus. Lembra? O menor será o maior. Que a gente tem essa visão. Era como se encaixasse aqui, dizendo assim, são pobres, mas eles são ricos. A essência, o amor fraternal, as virtudes são latentes. Então, você vai fazer uma amarração. Aquilo que cristãos fazer muitas vezes o contraditório. Contraditório. O último será o primeiro. Né? O menor será o maior. E o rico é pobre e o pobre é rico para Deus. Aquela coisa diferente. Principalmente por causa disso, né? Por causa da perseguição e segurou. Perseguida, mas segurou. Muitos dizem que a igreja vai ser perseguida e nesse período de perseguição é que a igreja vai ser mais fervorosa. Aquela peneira fina. Essa tribulação aqui, o senhor trata como perseguição à igreja? Eu sei as tuas obras e tribulações. É porque algo que seja tribulação é algo dificultoso. Tribulação. Vem angústia, tudo. Tristeza. Isso. A perseguição vai ocasionar isso. Aflição. Você está longe da sua família, você perdeu o ente querido, porque muitos foram mortos, foram queimados. Começando por Nero, que incendiou Jerusalém e colocou a culpa na igreja, naquela igreja, e depois a perseguição ferrenha até Diocleciano. E a gente não vai entrar nesse assunto. Já que você está entrando no imperador, só para fechar agora Esmina, aí você pode ver essa questão da pergunta para fechar Esmina, né, e a gente já pular para a questão do tempo. É interessante, né, que Jesus vai dizer, e o anjo vai dizer, né, Jesus dizendo ao anjo da igreja, que nada temas das coisas que hás de padecer. Né? Ou seja, ele está afirmando, né, que essa perseguição ela é notória, ela é real, é literal. Isso. E eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Né, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, acredito que estive já nas outras aulas, até trouxe esse assunto dos 10 dias, referido-se aos 10 últimos anos desse período, dessa era, no mais ferrenho do imperador Domiciano, que ele foi um imperador
ferrenho, né? Na realidade, não deu tempo de falar sobre isso, Não. sobre esses 10 dias, 10 que dias. é caracterizado como os 10 anos, né? Muitas vezes é uma tradução, né? Uma ideia, que sejam 10 anos, que foram os 10 anos mais difíceis, Mais difíceis. durante esse Isso. imperador Domiciano, que ele perseguiu muitas outras igrejas, né? Foi muito ferrenho. Já Champlin, essa visão dos 10 dias, Champlin também fala, por incrível que pareça, Champlin deixa bem aberto, ele fala sobre os 10 dias, Severino Pedro da Silva também fala sobre os 10 dias, porém, esses 10 dias como 10 anos, porém eles também retratam como os 10 imperadores dessa época, começando por Nero até Diocleciano, que foi o período dessa grande tribulação, ou seja, não foram 10 dias literais, ou seja, de 24 horas, mas aí um período entre 10 imperadores, ou os 10, essas duas visões, ou os 10 anos, ou últimos anos mais difíceis para a igreja dessa época a qual a gente está. Então existem essas duas teorias. Existe a teoria dos 10 anos e a teoria dos 10 10 imperadores. Começando por Nero, né, até Diocleciano, se não me falha a memória. Se o senhor fosse escolher um agora, você escolheria qual? Tá lá? Não, para a teoria que você abraçaria como uma forma, ou ficaria com as duas, né? Na verdade, eu fico mais com a dos 10 imperadores. Sério? Porque foi o período. E você for categorizar por tempo, e a gente não vai querer se apegar aqui, porque isso é bem datado. É de tal época até tal época. Quando a gente for ver lá em Filadélfia, que chegar em Laodiceia, a igreja de Laodiceia é datada de 1900 até hoje, até Jesus voltar. É, A gente nós vai estamos vivendo, infelizmente. A gente não vai estar com numerologia assim, porque vai ficar uma coisa bem extensa pra gente, mas tem essas duas visões. É verdade, é boa. Romanos? Amém. Se fosse eu escolher, né, não sei a opinião de antes, eu escolheria os 10 anos, né? Mas até mesmo a questão do que ele diz, o que há de padecer, né? Uma coisa que já estava para acontecer, pior do que já estava acontecendo. O que estava acontecendo? É uma É ideia. porque na verdade ficou, né? Começou com Nero, depois ficou pior, depois ficou Isso, foi piorando. Mas houve um tempo também que até Trajano lançou um edito e até deu um pouco de paz à igreja. Esse aí é que é o período difícil. Quando aliviou, Quando alivia, eu acho que é o período mais difícil. Porque a gente sabe que quando alivia, há uma acomodação. aí ele vai lembrar do período dos juízes, que o povo, quando não tinha ninguém para subjugar, e o povo relaxava. Enquanto estava lá, estava pobre, porém rica. É forte. Não é? Elas falou até uma frase aqui na live, aqui a frase, que a questão de ser perseguida, não sei se o senhor se lembra, a questão de ser perseguida. Será que a gente vai se tornar mais fervorosos quando a igreja for perseguida? Lembra dessa frase? Uma certa jovem perguntou ao pastor, e ela disse sempre, pastor, se a igreja ela for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? Aí o pastor respondeu, se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida. Ou seja, então, se você realmente abraçar a causa de Deus, ainda que viva a pobreza, Isso. na essência, ainda que viva a perseguição, é o que Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, como aqueles discípulos perguntaram, o que ganharemos aqui em te servir, em te seguir? Isso. Aqui na terra 100 vezes E por fim, A vida eterna. A vida eterna. glória a Deus. Só tem o que ganhar. Só tem que ganhar. Glória a Deus. Só tem que ganhar. Vamos para lá? Pérgamo agora? Pérgamo? Glória. Então está. Porque tem o que vencer e vai ficar livre da segunda morte também. Verdade. A gente poderia entrar aí, e aí ia dar. Eu quero só chamar a sua atenção, talvez você queira fazer uma pergunta e a gente não esteja tão atento para algumas perguntas que você possa fazer aí, mas assim que terminar a live, a gente vai analisar seu comentário e a gente pode responder caso você tenha alguma dúvida. Fique atento aí que vem mais coisa boa aí. Glória. Pérgamo? Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, ele vai falar aqui sobre eu sei as tuas obras, Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou a espada afiada, Ou a espada Que afiada. sai da minha boca. Que sai da minha boca, Porém, essa igreja aqui é a igreja que era casada com o mundo, não é isso? Casada com o É mundo. isso. Agora, essa questão de espada com a igreja casada com o mundo, qual é a... Na verdade,
voltando para direito previdenciário, a gente acha até engraçado, mas por incrível que pareça, quando houve um período que a igreja foi casada com o governo. Ou seja, o governo trouxe a igreja para o seu seio, para que a igreja cuidasse da assistência social. Mas era, no caso, ela se encaixa nas Não eras. encaixa em Pérgamo. Nesse período, a igreja é casada com o mundo também. Que é nesse período, depois desses 10, que a gente vai entrar na era da igreja de Pérgamo, casada com o mundo, que era, a igreja foi acoplado o governo, ao imperador Constantino, que a gente vai ver. Foi nessa época que a igreja foi incorporada. Igreja e Estado. Estado. E foi aí a problemática todinha da igreja. E tem igreja que está Entendeu? nesse caminho. Nesse caminho. Veja a atualidade da igreja De Pérgamo. para hoje. Né? Tem igreja hoje que está fazendo aliança com o governo, né? Se aliando aí tudo, e muitas vezes perdeu até a sua identidade de igreja. Como a igreja também Porque perdeu naquela ficou época. a igreja Estado. Ficou a igreja Estado. Então ela fazia guerra, Tudo. ela se associava a tudo que estava ligado ao Estado. Ao Estado. Abraçou. Porque na verdade, isso é um compêndio histórico, eu não sou muito bom assim de lembrança, mas eu já li esse assunto. O imperador, ele fez isso porque a igreja estava em todo o império. Então ele disse assim, para eu abranger todo o império e para eu ser bem aceito, olha a atualidade, para eu ser bem aceito em todas as massas. A questão da politicagem. A politicagem. Então eu vou me converter, vamos me converter a o que é de maior, do que tem mais influência no meu império. E aí incorporou uma coisa a outra, apesar que Pérgamo significa casada, mas não foi o primeiro significado da palavra Pérgamo, ela foi bem depois já, que chegou a ter o sentido de Pérgamo como casada. No início ela tinha o significado no seu nome de alto ou elevado. A gente até falou, não foi É não? verdade. Deixar isso bem destrinchado. É interessante, irmão Elson, antes que a gente entre na questão, né, que Pérgamo, ela convivia e onde habitas, ou onde era habitada, né, o trono de Satanás. Antes de a gente chegar, né, na sua reflexão sobre este trono de Satanás, o texto diz que o anjo endereçando a igreja de Pérgamo, né, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, e eu compreendo que essa espada de 2 fios, ou a espada aguda, representa a autoridade de Jesus em comparação com a autoridade do Império Romano, que afligia a igreja de Pérgamo. Quando compreendemos nas nossas exposições, quando passamos para esta carta de Pérgamo, a gente compreende que Pérgamo era como que o território, a base, a central, né, do Império Romano, sobre a atuação ferrenha, atuação, né, com mais veemência para com os cristãos, ou para com aqueles que não se dobravam ao Império Romano. E podemos compreender que Jesus afirma, né, no Apocalipse, capítulo 1, verso 16, que diz, né, que ele tinha da sua destra 7 estrelas e da sua boca saiu uma espada aguda, espada de 2 fios, representando a autoridade sobre a igreja, sobre o povo, sobre o domínio, que Daniel, capítulo 7, e o verso 3 vai dizer que uma visão, Daniel viu um filho do homem, né, que sobre ele tinha um domínio de todas as coisas. E a gente compreende, o escritor de Hebreus, capítulo 4, e o verso 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O interessante aqui, irmãos, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Aqui eu compreendo, né, quando trata, né, das juntas, né, faz referência, né, à parte externa dos ossos, medulas interno, algo que, né, é impossível para a medicina, é impossível para o contexto, né, no âmbito físico, né, você compreender como está a medula. Ele diz aqui que ele conhece, né, a divisão da alma, representando o seu poder na parte interna
como na parte externa. Espiritual, ainda mais, né? Que é a parte visível do homem, invisível. Como Davi disse no Salmo 139, né? De longe tu entendes o meu pensamento. E ali, Antes que vier essa palavra na minha boca, tu já conheces. Conhece. glória a Deus. E compreendendo essa autoridade de Jesus, né? Como compreender o trono de Satanás, né? Adentrado na cidade de Pérgamo. Eu vou, só para a gente vai destrinchar, porque é um assunto bem interessante aqui. O verso 13 ele diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu não vou estar entrando aqui em detalhe, porém, há uma visão que, por detrás, do próximo à igreja, havia um monte, onde tinha um trono de Zeus, ou tinha um templo dedicado, ou tinha altares dedicados a Zeus. E tinha-se essa visão de que ali fosse o trono de Satanás. Enfim, mas eu gostaria de falar sobre essa autoridade que o irmão antes acabou de retratar muito bem, lembrando sobre a autoridade de Jesus aqui na terra, como pessoa. A gente lembra que o centurião, ele chegou até Jesus, ele disse que o servo dele estava enfermo. Capítulo 8 de Mateus. Estava enfermo. Jesus disse: eu vou até a tua casa. Eu vou lá e vou dar saúde. Ele disse: a minha casa, eu disse não. Uma palavra sua e o meu servo sarará. Por que ele falou isso? Eu digo, olha que coisa interessante, ele diz, dentro do que Anderson falou. Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. Eu digo para ele, faz, e ele faz. Eu tenho uma autoridade também. Mas eu estou me deparando com algo que a minha autoridade é incapaz de resolver. A enfermidade. Eu não tenho autoridade, mas não precisa o Senhor ir, porque eu compreendo que a sua autoridade é bem maior do que a minha. E a sua autoridade é capaz de fazer o meu servo sarar. Se a gente for para um endemoniado gadareno, a gente vai ver novamente a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus não está só no falar. Não está só no falar. Está na pessoa. Mas os demônios, quando vê o que vieste fazer, Isso. Santo de Deus. A gente vê que quando Jesus ia expulsar demônio, ele não falava, no meu nome eu te expulso. Isso aí ficou para nós. Quando ele faz que tem uma espada aguda sobre a autoridade, e que a Bíblia diz em Efésios, que precisamos ter a espada do Espírito, não é? Está se referindo porque a gente precisa dessa autoridade. E essa autoridade é no nome. É no nome. Jesus está dizendo, da minha boca a autoridade, mas a autoridade é nos dada através da palavra. Glória a Deus. A autoridade é dada através da palavra. E aquilo está se referindo à palavra. Mas no sentido, Jesus estava botando algo literal. É da minha boca. É da minha boca. Que sai uma espada. Que sai a palavra. Que sai a autoridade demandada para a igreja. Né? Para nós, como a gente falou, do centurião, a gente falou da enfermidade, a gente falou dos demônios. E também, agora que vem interessante, da morte. O poder As três esferas. sobre a morte. Sobre a morte. Físico, espiritual, que é o diabo, né, os demônios, e a morte, que é aí que é interessante. Porque a morte, numa visão panorâmica, vamos assim dizer, hoje, depois que a gente tem aqui a Bíblia Sagrada e a gente vê os milagres, é algo que para a gente, através da fé, é algo comum. Jesus tem esse poder. Mas as pessoas não tinham essa capacidade de enxergar alguém voltar da morte, e muito menos depois de 4 dias. Entendeu? Então, a minha autoridade é sobre os demônios, é sobre saúde e é sobre a morte. Aquilo que os homens, eu tenho autoridade para isso. E ele traz aqui em Pérgamo, fazendo uma distinção, uma divisão. Se você for ver aqui no versículo mais abaixo, ele diz que a espada que sai da boca dele, afiada, ela vai batalhar.
ela vai separar. Por quê? A gente está falando sobre autoridade, a gente está falando sobre palavra. O salmista, no Salmo 119, ele diz: lâmpada Para os meus pés é a tua palavra. e luz para o meu caminho. Então a palavra, que tem autoridade, ela ilumina, ela guia, ela alimenta como maná. Mas aqui ela não é usada como sentido de autoridade para iluminar, para guiar ou para alimentar. Ela aqui está para separar, para dividir. Dividir o quê? A gente poderia usar numa categoria aqui mais simples, a divisão do joio e do trigo. A gente poderia usar as parábolas, eu até falei, a gente poderia falar sobre as parábolas aqui, encaixaria nas igrejas. Algumas parábolas. Cada igreja tem seu encaixe tem a sua, uma parábola de Mateus capítulo 13, alguém quiser pesquisar em casa, vai fazer essa associação em casa. Antônio Gilberto, ele fala, muito simples, ele não entra em detalhes, mas se você quiser, você pode ler o livro de Antônio Gilberto. Ele vai falar sobre as 7 parábolas de Mateus 13 com as 7 igrejas, as 7 cartas das igrejas de Apocalipse, e a gente não vai entrar aqui em detalhes. Isso aí pode ficar até para a próxima, quem sabe, a né? gente vai. Amém. Então é para separar. Essa divisão que você fala de juntas e medulas, de alma e de espírito, traz a visão de separação, divisão. A gente agora vai adentrar na igreja em Tiatira. Muito rápido, desculpa. Eu só gostaria de falar sobre Pedra Branca. De Pérgamo, sim, é o versículo última, né? 17 é rápido, muito Sim. rápido. Isso aqui é interessante falar. 2 e 17. 2 e 17 fala que ele vai, ao que vencer, darei de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito. Isso é interessante. Antigamente, os tribunais usavam pedras. Também alguns tribunais, alguns judeus dizem também que no Sinédrio usavam-se essas pedras. Era uma pedra preta e uma pedra branca. A pedra preta, ela era de condenação e vinha escrito nela a sentença. A pedra branca simbolizava justificação e vinha também um dizer na pedra falando sobre a justificação. Mas não era só usado nesse sentido as pedras. Não era só pedra preta, branca no sentido jurídico. Ela também era usada por amigos. Os amigos dividiam as pedras. É interessante isso, dividir a pedra branca. Cada um ficava com uma parte. Quando eles se encontrassem novamente, aquelas partes eram unidas, mostrando o vínculo da amizade dos dois. Também tem mesmo passando vários anos, vários tempos. Se a pessoa tinha um relacionamento com alguém de amizade, de grande apreço, ele aguardaria a pedra até o dia se encontrar e juntava. E esse sentido traz o sentido de a nossa amizade ainda está de pé, valendo. E existe também, era usado para soldados, guerreiros, que iam para a batalha e quando voltavam da batalha vitoriosos, era dado a eles, aleluia, uma pedra branca, com a inscrição de vitorioso, que é o que se encaixa perfeitamente em Pérgamo. Glória a Deus. Quando a gente chegar no céu, vindo da batalha, ferrenha, difícil, que arranca nossas forças, mas quando a gente chegar lá, vai ser dado assim, pedra de vitorioso e um novo nome que a gente não sabe. Glória a Deus. Mas lá a gente vai saber. É Amém. nesse sentido que essa pedrinha se encaixa só para acrescentar. Glória a Deus. Irmãos, a gente compreende, né, que tem muitas coisas aqui que a gente poderia abranger, mas a gente está lutando contra o tempo para tentar, né, trazer verdadeiramente uma visão panorâmica das 7 cartas. E não ficar tão esticado, né, irmãos? Para não enfadar, né? Mas o assunto é bom, dá vontade de ficar. Mas a gente aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas agora a gente vai tratar sobre a igreja de Tiatira. Isso. E é interessante notar, irmão Elson, que há uma semelhança muito forte com a igreja de Tiatira concernente à igreja de Éfeso. Isso. E o que me chama a atenção dessas conjecturas aqui que a gente pode abordar, juntamente com o seu conhecimento, em relação à igreja de Tiatira, juntamente com a igreja de Éfeso,
é relacionado ao amor. Ao amor. Porém, a de Tiatira, né, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, enquanto Éfeso as primeiras não era como as segundas. As segundas. Como podemos tratar Tiatira nessa semelhança com a igreja de Éfeso? A Tiatira e essa semelhança, às vezes a gente passa desapercebido pela gente, né? Que ela tem esse compêndio do amor, das obras, e ela foi uma igreja que iniciou não tão bem, mas ela estava se recuperando. A gente pode ver que Tiatira, ela se caracteriza como a igreja da Idade das Trevas, como se fala, é aquele período mais sombrio da igreja, que a gente pode ter como o sacrifício de trabalho, num significado bem rude de Tiatira, o sacrifício de trabalho. Então, Éfeso, ela começou bem, mas não tinha aquele espírito voluntário que eu falei. Tiatira não tinha, não estava. Éfeso tinha no início o espírito voluntário, mas aí com o decorrer do tempo, esse espírito voluntário esfriou. Que Davi, a gente sabe aqui, voltando novamente para Davi, que Davi, ele diz, conserva, ele diz, eu não perdi. Isso é que é interessante, Anderson. Eu não perdi. Olha, eu pequei, eu estou errado, eu preciso de um coração reto. Sabe, Deus? O meu erro, Davi dizendo, eu caí espiritualmente, diferente de Éfeso. Mas conserva, mantém o espírito voluntário. Porque se eu não tiver esse espírito voluntário, acabou-se para mim. Éfeso, ela começou com o espírito voluntário, ela continuou com a frivolidade normal, mas aí o espírito voluntário dela foi esfriando. Não quer dizer que ela não tinha, mas ela não colocava em prática. Era preciso voltar atrás. Acender novamente. Acender essa brasa novamente. A igreja de Tiatira, ela começou capenga. Mas aí, quando é que ela começou a crescer? Quando o espírito voluntário acendeu. Eita. O espírito voluntário. As tuas obras são melhor do que a primeira. Tu adora, tu é fiel. Então, ela teve uma sustentação maior com o espírito voluntário nesse sentido. Diferente de Éfeso. Então, a gente encontra essa semelhança no amor, de uma para a outra, voltando ainda para o espírito voluntário. Sempre eu gosto de categorizar isso. Se você não tiver o espírito voluntário, você não ama. Ele possui uma grande importância muito para a grande. igreja. O interessante é que, eu até falei essa frase em off, que como é que a gente vai dizer que ama a Deus, que a gente não vê, e a gente não ama a si próprio nem ao próximo que a gente vê? Seria mentira. Mentira. O espírito voluntário é isso. O espírito voluntário, Jesus amava as pessoas. Eu não estou falando aqui do amor incondicional, eu estou falando que ele amava. E principalmente as expressões que se utilizam no texto bíblico, Jesus, quando viu determinada pessoa, movia-se de íntima compaixão. Trata até do samaritano, do bom samaritano. Estava lá caído. Olha, veja, era crente. Veja como se encaixa no que a gente está falando. Passou o sacerdote, viu lá, não chegou perto. Não é isso? A gente vai encaixando. Não chegou perto. Não tinha. Tiatira era desse jeito, não chegava perto. Poxa. Não chegava perto no seu início. Mas com o decorrer do tempo, o espírito voluntário faz você estar perto. Faz você se importar. Graças a Deus. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, agora a gente vai dar continuidade, né? Tem muito mais coisas aqui, né, para a gente buscar, até aquilo que a gente já estudou, mas vamos tentar correr, porque tem umas pérolas aí que vai ser forte, hein? A gente agora vai tratar sobre a igreja de Sardes. E é interessante aqui, em igreja de Sardes, meu amigo Elson, nosso irmão Stives, que tens nomes que vives, mas está morto. É interessante notar também, né,
que em Sardes havia pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, né? Que o texto vai dizer que no verso 4, capítulo 3, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Ou seja, uma igreja que tem nomes que está viva, porém está morta, né? Trazendo um pouco a semelhança de Esmirna, né? Uma igreja, né, pobre, né, fisicamente, mas espiritualmente rica para com Deus. E a gente vê em Sardes uma igreja praticamente morta espiritualmente, porém alguns sobreviventes, por exemplo, sobreviventes. O remanescente fiel. Como trazer um resumo dessa igreja de Sardes? A igreja de Sardes é a igreja da reforma e da renascença, do tempo do renascimento, das trevas do renascimento. E a gente sabe que houve uma divisão, isso aqui é interessante, houve uma definição. Qual era a diferença da idade das trevas para o renascimento? Quem é que estava no centro? Tinha o teocentrismo, que a gente sabe, né? E tinha o homem, antropocentrismo, o homem no centro. E é nesse período que a igreja, a gente está falando de eras das igrejas, se encaixa. O conhecimento, o homem no centro. Não tinha Deus no centro, não era o teocentrismo, era o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, o conhecimento no centro. Só dando um parênteses, a questão que aconteceu em Tiatira, como também aconteceu em Pérgamo, que foi a doutrina dos nicolaístas, isso, como também a doutrina do Balaão, né? E entrar agora no gnosticismo, né? Isso. Que a gente até citou aqui durante coisa. Muita coisa a gente tem corrido. Isso. Então o gnosticismo se enquadra na era também que está aí do conhecimento. Né? Então foi uma grande praga para a igreja, na igreja primitiva, o gnosticismo. Um exemplo. A Bíblia não diz, as pessoas na idade das trevas, as pessoas elas ouviam, elas não sabiam ler, elas não tinham acesso às escrituras. Isaías no capítulo 40 diz que Deus está assentado no globo. Se é globo, é algo redondo, esférico. E a igreja dessa época, o conhecimento das pessoas era que o mundo era quadrado. Não é? Que quando terminasse o mar, havia um abismo. Como até hoje existe a briga da questão da terra plana. Da terra plana, tudo isso. Existe esse sentido. Então, quando o Renascimento chegou, o conhecimento, as novas descobertas, abrangeu o conhecimento das pessoas, que não era de examinar porque não tinha o material em mão. O que acontecia? Começou a ser refutado, ou seja, como é que pode? Não é isso. Desmentiu. Então o homem passou a estar no centro, o conhecimento começou a estar no centro. Então as pessoas estavam vivas, mas por causa que deram ouvido ao conhecimento, morreram. Espiritualmente. Correto. Aí quando vem a parte espiritual, isso aqui eu gostaria de deixar bem claro. Eu vou fazer uma análise com Apocalipse capítulo 6, para a gente analisar. Versículo 6, capítulo 6, versículo 11, se você estiver em casa, analise essa parte é muito interessante, essa parte que eu vou falar é profunda, acredito que você vai ser abençoado de forma extraordinária. Ele diz assim: e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Veja que coisa interessante que a gente pode fazer uma análise. Foram dadas a eles vestes brancas. Eu gostaria de fazer uma pergunta, irmão Steve. Não se constrange, não é casca de banana, é só para... Eu sei, entendo. A maiútica, a socrateira, que é a ironia. Eles vestiram essa veste. Se eles vestiram... O texto deixa claro que eles vestiram essa veste. Não deixa claro. Diz que foi dado a ele as vestes. Não deixa claro que foi... Eles não vestiram essas vestes. Porque é um símbolo de pureza e ali também vai ser mostrado. Veja que coisa interessante. Ele disse assim, ó. E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco. Aguardasse. Ainda que viesse os seus irmãos. O que é que a veste branca quer dizer?
Mateus capítulo 22, se não me falha a memória, a bodas do cordeiro é 22? Vamos ver se é 22. É, a parábola das bodas. Eu não vou ler aqui para não ficar extenso. Diz que convidou várias pessoas para ir e as pessoas não foram. Ele saiu pelo beco, pelas vielas, né, Zibe? Saiu a chamar todos, mas eles só podiam participar da festa das bodas se tivesse as vestes nupciais. E qual era a cor das vestes nupciais? Brancas. Então, as vestes, fazendo compêndio com o Apocalipse capítulo 6, que a gente estava debaixo do altar, a gente se apega a isso. As almas debaixo do altar, é o Senhor de Abraão. Não, o texto não está. Você não precisa se apegar a isso. Você precisa se apegar ao núcleo desse texto que está junto com a igreja que a gente está analisando agora, a igreja de Sardes, no sentido do o que representa aquelas vestes. Aquelas vestes ali, a qual o Jesus, o anjo, deu a eles, era uma garantia. Garantia de quê? Não se preocupem. Está garantido para vocês a boda do Cordeiro. Para participar da grande ceia. Da grande ceia. Glória ao nome de Jesus. Não se preocupem. Vocês vão participar. Agora teriam que esperar os outros, o número se completar para fazer a grande festa. E isso se encaixa com a igreja que ele fala. Veste branca, ele diz, aquele que vencer vestes brancas terá o direito das bodas do Cordeiro. Mas não era só das bodas. Num tribunal, quando alguém ia participar de um tribunal do júri romano e que você era convidado, você precisava ter uma veste especial, branca, simbolizando pureza, que a pessoa ia ser julgada de forma coerente, pura, honesta. E a igreja vai participar do tribunal de Cristo. Amém. Então essas vestes simbolizam essas duas coisas. Amém. Bodas do Cordeiro está lhe garantido. E tribunal de Cristo. Mas é ao que vencer. Irmão Elson, estamos diante agora de uma igreja que, segundo muitos expositores, né, se alegram em pregar sobre a igreja em Filadélfia. Né? Que eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E é interessante notar que mais adiante, no verso 10, vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja de Filadélfia, vou deixar também vocês falarem, ela é tida como a igreja das missões. Ela é tida na era como a igreja das missões e tem no seu sentido o amor fraternal. Duas igrejas, e ela é uma delas, Filadélfia, não tem um sentido de correção drástica, mas de louvor, tendo pouca força, não negaste o meu nome. E foi a igreja antes do período da Laodiceia, que a gente vai entrar, a igreja da missões, é tido como a era da igreja missionária. Pode falar isso. Por isso, antes vai se lembrar que foi até você pode até consultar depois, foi até falado sobre a questão da porta. Da porta aberta. Então, o irmão trouxe uma palavra muito boa, mostrando a questão, o entendimento da porta, das vários consentimentos, porém, existe essa questão que está associada à era da igreja missionária. Né? Então, essa porta seria a porta das missões. A qual foi expandido. Isso. A porta aberta de missões. Um expandimento. O interessante é que falando sobre porta, e Hebreus, a gente pode ver aqui em Hebreus, vai falar sobre algo interessante. Fala sobre Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não quero confundir a sua cabeça com isso que eu estou falando, mas existem três coisas aqui interessantes. Resplendor da sua glória, ele fala sobre o poder
e ele fala sobre a sua majestade. E existe uma porta na Bíblia que ela tem em sua essência esse significado. A gente vai para Atos, capítulo 9, a porta formosa, a qual aquele paralítico estava, e isso é de extrema importância. Aquela porta, se a gente for lá para Atos capítulo 9, fazendo um compêndio, porque aquela porta formosa significa Cristo, e a gente está vendo em Hebreus que Cristo, ele resplendou da sua glória, e a porta formosa, ela tinha essa essência. Ela era feita de cobre, ela era ornamentada, ela precisava de 27 pessoas para abrir, o paralítico não podia entrar, ela tinha 25 metros de altura. De longe, quando o sol batia naquele bronze, brilhava. Aquele latão reluzente. Resplendor. Era o resplendor. Mas o paralítico não podia entrar. Ele só poderia chegar até a porta. Ele não poderia passar da porta, ele não poderia entrar. Ele estava ali, ele não conseguia entrar, porque ele não era perfeito. Olha só, a gente está voltando, ele não era perfeito. Fazendo uma analogia aos seres humanos, nós que não somos perfeitos, é adentrar pela porta, que até irmãos falou, a questão do significado das portas, falou sobre a porta, que Jesus é a porta, ele é a porta. Ele só podia ir para... Isso é interessante, Steve, de missões. Veja que coisa interessante. Precisava de 27 pessoas para abrir a porta. Isso simboliza que aquele paralítico ele não tinha força para abrir aquela porta. Era o ponto dele de comércio. Ele dependia de estar ali, mas ele dependia que a porta fosse aberta para que ele pudesse tirar o seu sustento. E precisava de 27 pessoas. E Jesus abriu a porta porque existiam muitas pessoas que precisavam que a porta das missões foi aberta para que pessoas, paralíticos, Glória a Deus. enfermos, A porta da oportunidade. resplendor. Aí não vai entrar em detalhe, a gente poderia aqui minuciosamente entrar nessa porta de missões, referindo-se à porta formosa, ao resplendor, mas não dá tempo, a gente vai correndo. Tá? Outro dia a gente senta Está sendo muito glorioso, já foi durante todas as aulas, que tentamos destrinchar mais ou menos cada versículo, né? E agora, como é um resumo, né? O senhor está aí, está explanando bem, juntamente com o nosso irmão Lance, e a gente está tentando aqui fazer um diálogo, né? Então está sendo enriquecedor, mais uma vez, como sempre a palavra de Deus é. Se alguém quiser também analisar a igreja, para não ficar de forma bem escrita, Filadélfia, ela pode se assemelhar, não dá tempo da gente falar isso, mas você pode pesquisar a parábola da pérola de Mateus. Pérola de grande valor. De grande valor. Mateus capítulo 13. Versículo 44 em diante, até 46. A gente pode um dia, a gente falar das parábolas e assemelhar ela às igrejas. A gente pode um dia fazer só isso. Né? A gente senta e faz essa live. Você pode deixar aí também sugestão para irmão antes de live para a gente fazer. Amém? Amém. Vamos para Laodiceia. Vamos agora concluir a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. E é interessante, né, que o verso 17 do capítulo 3 vai dizer: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que me compres ouro provado no fogo. Como compreender a igreja de Laodiceia em relação às suas obras? Nem eram frio, nem quente, e Jesus endereçando ao anjo da igreja: tomara que foras frio ou quente. E o interessante é que a igreja em Laodiceia, ela se achava estabelecida, com a sua base, não dependia de ninguém, sou rica, né? Não dependo do próximo, nem do governo, né? Nem do governo. E como compreender essa igreja de Laodiceia, que oxalá que fosses frio ou quente? No sentido das eras das igrejas, como a gente já falou, que não deu tempo aqui, mas vocês já falaram alguns, né? A igreja de Laodiceia é a igreja atual. Champre, Antônio Gilberto,
Severino Pedro da Silva nem tanto, mas os dois, eles enumeram, se chama telescópio das igrejas. Ele bota um telescópiozinho assim, vai crescendo, com as datas, você pode analisar, quem quiser pode analisar, no comentário de Champlin. E essa igreja de Laodiceia, nesse sentido literal de tempo, ele coloca que ela começou na época de 1900, até os dias atuais. Se você também quiser comparar, ela pode ser comparada à parábola da rede, também de Mateus, capítulo 13, a rede de arrasto, a gente vai adentrar. Mas ele fala sobre 3 temperaturas. Ele fala sobre 3 temperaturas. Ele fala sobre frio, ele fala sobre quente e ele fala sobre morno. Em teologia, eu não sou teólogo ainda, né? Eu não sou teólogo ainda, mas existe um termo, antropomorfagia, antropomórfico, que é uma linguagem. Antropomorfismo. Isso. Antropomorfismo. E tem o estudo antropomorfagia, que alguns usam, até Champlin também usa esse tipo. Tem antropopatia também, isso, né? Tem. Que é a linguagem que Deus se utiliza para que o ser humano entenda e compreenda. E tinha que ser usado essa linguagem em Apocalipse. E a gente analisa que o corpo humano não suporta temperaturas mornas. Se a gente botar na boca, vomita. Então Deus usou aquele sentido para que a gente... Sem falar que em todas as igrejas nós tentamos aqui falar sobre a questão histórica que havia na cidade, e a gente falou tudinho, né, essa questão, trazendo que até o povo, quando bebia água, alguns suportavam, né, todos não, mas tem pessoas que é raro que conseguem tomar a água morna, mas a maioria, ela vomita. E nesse sentido que a gente vai, a gente pode perceber que essas 3 temperaturas, fria, quente e morna, a gente vê, como a gente viu lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12, e nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. A gente está sendo perseguido? Sim. Qual o sentido? Qual o sentido? Se estamos sendo perseguidos? A gente pode cultuar livremente. Isso, não tem uma perseguição. Não tem perseguição. Como é que estamos falando? Compreendo. Isso. Entendeu? Isso vai ser o sentido. O amor está se esfriando? Tá. Viu? O amor está se esfriando. De fato, a gente compreende, Moelson, que literalmente, trazendo para o nosso contexto atual, temos um pouco dessas igrejas no nosso dia a dia. Sim. Temos um pouco. Sim. E é incrível como podemos notar, diante de alguns expositores, que a gente está vivendo talvez a era da igreja Laodiceia. Em nossa atualidade. Isso, nossa atualidade. É como se a igreja Laodiceia fosse esse momento em que nós estamos vivenciando, né? Vivendo. Então, frio. Está frio, a gente está frio. Quente. Alguns são quentes. Trazendo para a igreja coletiva. Como individual. Então, tem alguns que estão quentes, né? Se a gente vê, no Brasil, 90% das pessoas dizem que são crentes. 90%. 90%, sem medo de errar. Se dessas 90% diz que são crentes, no sentido de crer em Deus, eu creio em Deus, eles não conhecem Deus, mas eles acreditam em Deus, certo? Pode ser católico, eles acreditam... Pode ser espírita, pode ser o que eles for, acreditam em Deus. Isso. A termo de crença é isso. Mas só que, o que é que está acontecendo nessa atualidade? Essa frieza que a gente fala. É no sentido de que é pregado para as pessoas hoje, e isso é interessante, eu vou indicar um livro, se vocês me permitem, Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Discipulado, muito bom. Ele fala sobre a graça barata e a preciosa graça. Esse livro é de 1939, 38, por aí. Ele é antigo, mas é um livro, não tão antigo, mas é um livro muito atual para o momento, porque começou em 1900, não é? Não começou em 1900, a era da igreja Laodiceia, pelos estudiosos. Então, a gente está vivendo um período de graça barata. Graça a qualquer custo. Que graça barata é essa? É você ser crente sem se arrepender. É o que muitas igrejas estão proporcionando isso aí. É você ser crente sem santificar. O importante é ter a casa cheia. Entendeu agora a frieza? Deus é um policial, mas é um policial bonzinho, não pune ninguém. Deus é uma vovó
que cuida do netinho, que chega num shopping que é um brinquedo muito caro, ela não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro, o menino espernia, faz bagunça, aí a avó fica com vergonha, a avó diz, quanto é que é? Divide 10 vezes. As pessoas estão tratando Deus assim, como ao seu dispor, a hora que Ele quer, e a gente sabe que não é assim. E isso é uma característica da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era fria por esse sentido, pois ela não tinha base. Se tornar uma igreja morna, sem base, levada por qualquer doutrina, levada por qualquer solavanco que preenchesse o seu ego. A gente está cansado de ver ao nosso redor. A gente está cansado de ver igrejas pregando, venha como estás e permaneça como você chegou. E aí você fica em cima do muro. Só para trazer um compêndio do que eu vou falar, uma gravidade, isso foi um fato. O irmão de um amigo meu, mataram ele. E esse meu amigo, que o irmão dele faleceu, que mataram, ele ficou com vontade de matar. Ele sentia gosto de sangue. Ele sabia quem eram as pessoas, ele disse a mim, Welson, eu tenho gosto de sangue. Eu ia dormir, eu sentia o gosto de sangue na minha boca. Eu já não queria mais, eu ia para a igreja, mas eu não estava nem frio nem quente, eu queria ir para a igreja. Eu estava morno, eu estava lá, eu queria que Deus vingasse, eu queria que Deus fosse carrasco. Veja, tinha consumido. Ele estava na igreja não com espírito voluntário, ele estava lá porque ele queria algo em troca. Ele não estava lá porque quem Deus é, ele estava lá porque Deus poderia fazer aquilo que ele... A vingança. Certa vez ele foi dormir, e isso é interessante. Ele disse, quando foi dormir, um carro parou na frente da casa dele. Um homem e uma mulher disse, entra aí, no sonho. Ele entrou. Aí ele começou a ir para um lugar. Aí ele disse à mulher, eu quero descer do carro que está muito longe. Ela disse, não, fique aí, já está chegando. Aí ele disse que chegou numa montanha assim. Aí quando ele olhou para baixo, ele viu várias pessoas mutiladas, sem olho, e um comendo o outro. Um se degradando, arrancava braço, mas não morria. Aí uma voz disse assim para ele, glória a Deus, este é o lugar dos homicidas. Saia do lugar que você está e volte aonde você caiu. Ele tomou um choque. Ele disse a mim, quando se acordou, ele começou a chorar. Ele disse, eu nem estava frio e eu não estava quente, eu estava morno. Mas naquele dia eu decidi, eu tive a minha escolha de voltar ao meu fervor espiritual. Então, o bom de Deus é que em todas as igrejas, Deus ele fala alguma repreensão, mas ele mostra que ele tem algo para suprir a necessidade daquela igreja. E é interessante notar, irmão Elcio, que o verso 19 do capítulo 3 vai dizer que o Senhor ele repreende e castiga todos quantos ama. E o interessante é que a gente vai encontrar novamente aqui, tratando sobre a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, trata de livre arbítrio a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Escolha. Em Filadélfia, falamos de porta da oportunidade. Novamente, em Laodiceia, uma igreja que não era nem fria nem morta, é uma igreja que vivia dos seus tesouros, de suas propriedades, e não sentia falta de ninguém. E aqui a gente compreende que, como o senhor falou, a correção, ela veio para Laodiceia, e ela tinha oportunidade. Tinha, a gente falou sobre a questão de Deus, que Deus insistir a oportunidade na pessoa, insistir em libertar. Oportunidade, essa é a palavra. Ele estava batendo. Ele estava dizendo oportunidade. Interessante é que, se a gente for analisar, eu não vou entrar nesse fato, porque a gente vai... José e Maria bateu em várias portas. Né? A gente sabe que bateu várias portas e as portas se fecharam. Tiveram a oportunidade de que o Salvador do mundo nascesse na sua casa, olha. E Jesus diz assim, eu estou batendo porque eu preciso nascer de novo em vocês.
Nascer é gerado, vocês precisam ser nascidos de novo, mas o amor tem que ser nascido do coração, tem que ser derramado, é a oportunidade. Ele bate para que você abra, para que ele derrame o amor. Eu vou concluir a minha fala, quando o senhor pegou nascido de novo, né? Renascer, e falei já na exposição, e concluo com essa fala de uma certa vez, uma certa igreja, o pastor convidou a todos os membros para o sepultamento da igreja, que seria no próximo fim de semana. E a igreja ficou um pouco atordoada com esta nota, né? E o pastor enfatizou bastante e que chamassem os outros membros que não estavam presentes para que viessem neste último domingo, que seria o sepultamento da igreja. E chegou no dia do sepultamento, o pastor colocou um caixão no altar, né, do templo, e convidou que cada membro se despedisse do defunto. E é interessante que quando as pessoas começaram a se aproximar do caixão, e quando iam olhar para o defunto, se depararam com um espelho. E automaticamente começaram a refletir o que estava acontecendo, onde podia melhorar, quem era o problema. E quando olhamos para nós, a gente compreende o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos, né, buscar mais ao Senhor. Jesus disse, não tem como servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou a mamão. Ou você vai aborrecer um ou outro, né? E aí é que a gente vê que a igreja de Laodiceia, a igreja atual, não estou falando da coletividade, né? É muito individualista, é muito material, é muito pegado às coisas materiais, é muito apegado ao já, ao agora, tem que ser hoje. Não é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Dê um carro, algumas igrejas, você dá um carro. Foi interessante que uma dessas igrejas, foi até interessante, um dos pastores, eu não vou citar nome, né? Ele disse que Deus ia abençoar muito e os membros poderiam doar um carro. Eles iam ser abençoados demais com um carro. E um rapaz, ele doou um carro, ele ofertou um carro, mas aí o pastor não aceitou, porque o carro estava com 9 mil reais de multa. Então ele rejeitou. Ele disse que não. Então, para você ver que o materialismo, a riqueza imperou em muitas igrejas, né? Então, realmente, a questão de Laodiceia se encaixa muito na nossa atualidade. Se encaixa muito. E a gente tem que estar orando, a gente tem que estar sempre buscando ao Senhor. Amém. Meu irmão, graças a Deus eu estou muito feliz mais uma vez, irmão Anderson e irmão Elson. Já durante todos os estudos já foi de grande valia para nós, né? Nós temos recebido muitas palavras de incentivo, muitos irmãos que têm agradecido, que têm gostado, né? E o que eu digo para eles, né, vou dizer aqui, que nós estamos enriquecendo espiritualmente, aprendendo mais com o Senhor Jesus, humildemente, eu quero falar isso, juntamente com o irmão Anderson, todos os irmãos que participaram, nosso professor irmão Elson também, que é um professor, um amigo, que sempre está, quando a gente precisa, ele vem e ele vai ficar aqui também, algumas outras oportunidades, né irmão Anderson? Nos outros estudos que está para vir, e ele vai estar também participando, até mesmo fazendo a ênfase final dos estudos. Então nós glorificamos a Deus pela tua vida, glorificamos a Deus por você que tem acompanhado, que tem assistido. Divulga esse trabalho, porque esse trabalho é para a glória de Deus, não é para aparecer ninguém, né, irmão Elson? Isso. Aqui nós estamos concentrados na palavra, que é a única regra de fé, a bússola do cristão. Então a gente está confiando na palavra de Deus e crendo que ela pode transpassar para nós, passar para nós todo o ensinamento que nós estamos tanto aprendendo aqui. Fico feliz pela tua vida, pelo nosso professor irmão Elson que está aqui, nosso irmão Anderson, que é o idealizador deste trabalho. Deus colocou no coração dele, ele teve essa ideia e está aqui com unhas e dentes aqui, firme, para poder fazer essa obra progredir. É através da tua oração. Irmão Anderson, alguma coisa para falar? Amém. Só quero agradecer a todos, né?
A você que nos acompanha, como já disse no início, no Facebook, muito obrigado. E a você que nos acompanha pelo YouTube, também só queremos agradecer a Deus. E queremos, convidar o nosso irmão Elson para estar orando, trazendo suas palavras de agradecimento e concluindo com uma oração. Senhor Deus, Pai bendito que estás no céu, somos gratos a Ti por esta oportunidade, que essas palavras sejam aplicadas no nosso coração, que possamos viver, que possamos estar atentos, Senhor, que possamos estar quente na Tua presença, no sentido de fervor espiritual, Senhor, sabendo que está guardado para nós, Senhor, algo excelente, algo, Senhor, inimaginável para a nossa pequena mente, Senhor. Porque a nossa mente não consegue te compreender, Deus. Porque se a nossa mente te compreendesse, tu serias menor do que nós. Mas tu és maior, tu és Senhor dos senhores. Aleluia. E por isso que eu te amo e te adoro, Senhor. Pai bendito, nos ajuda nesse decorrer desses dias, nos livra do mal. Ó Senhor, para que possamos chegar até o final da nossa jornada, desta batalha tão árdua e difícil, como vencedores, Senhor, e te ver face a face, Senhor, e participar de tudo aquilo que está preparado para nós. Pai bendito, eu te peço essas bênçãos em teu nome, Jesus. Amém. Foi um prazer participar. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.